No Jornal da Manhã, o comentário político de Josival Pereira. Oi, Josival, bom dia. Bom dia para você, Daniel. Bom dia a todos que escutam o Jornal da Manhã. Boa semana para todos. Boa semana para nós. Josival, a gente teve recentemente uma pesquisa Quest que, além de mostrar o cenário eleitoral da disputa para prefeito aqui em João Pessoa, nós também tivemos perguntas sobre o posicionamento político do eleitorado aqui na capital paraibana. O que é que você pode observar em relação a isso? Olha, Daniel, tem uma mudança bem substancial em alguns números. E eu acredito que tenha sido fruto da disputa eleitoral, a própria disputa eleitoral, os candidatos, a movimentação. Aqui, eu acho que no Brasil inteiro, acabou fazendo uma mudança de perfil. Veja bem, na pesquisa Quest, a primeira pesquisa, ela faz para medir essa história da esquerda, ela faz uma pergunta, inclusive, mais ampla, ela diz assim: você se diz lulista de esquerda, você se diz de direita, bolsonarista, centro, enfim. Quando você faz ali o rateio de lulista com esquerda, enfim, você vai encontrando um número que é assim: 27% do eleitorado seria de esquerda. Aliás, quando esses números são bem parecidos com outros, né, da história recente da política. 27% seria de esquerda, 30% de direita, centro 40%. Que inclusive o centro às vezes bate um pouquinho mais dos 40% historicamente. Só que agora, nessa última pesquisa, o que é que deu? Você é de esquerda, 16%. Você é de direita, 36%. Você é de centro, 36%. Ou seja, houve um encolhimento da esquerda, houve um encolhimento de centro razoavelmente pequeno e houve um aumento de 6 pontos percentuais do eleitorado de direita em João Pessoa. Tá? Aí eu digo assim, você vai perguntar, por que ocorreu isso? Por que está ocorrendo isso? Por que o eleitor se moveu dentro do espectro político aqui em João Pessoa, segundo a pesquisa? O debate eleitoral. Foi resultado do debate eleitoral. O debate eleitoral feito pelos candidatos, nos debates, nas entrevistas, mas sobretudo também no guia eleitoral. À medida em que o eleitor foi se definindo politicamente, ele também foi se definindo em termos eleitorais, foi definindo também politicamente a cabeça dele politicamente. Essa história da esquerda, você vai perceber que a esquerda não está bem em basicamente nenhuma grande cidade do Nordeste, nenhuma das capitais do Nordeste. Isso explica, por exemplo, a gente ter hoje uma Câmara muito mais conservadora, muito mais à direita, por exemplo? Sim, porque nesse período, quer dizer, são três eleições em que esse grupo, que é de direita, ela participa muito ativamente das campanhas eleitorais e ela tem conseguido conquistar muito voto da base. Então, eu não acho, eu acho que o resultado que apresenta a pesquisa agora, ele está muito parecido, de fato, com o que você escuta nas ruas e com a tendência, com o perfil dos candidatos nas pesquisas eleitorais. Então, há essa mobilidade. Essa história de agora, ela pode ter reflexo em 2026. Então, é preciso que os candidatos possam ficar atentos, embora a gente também tenha visto que nenhuma eleição aqui tem muita ligação com a outra. A eleição de 2022 não tem muita ligação com a outra. Esse resultado da pesquisa também, que é outra coisa que eu nem destaquei na coluna, mas vou destacar ainda, é que quando faz uma pergunta ao eleitor sobre o seu perfil de vida, não de eleição, não de política. E aí você tem um número assombroso, que é o seguinte: as pessoas que se dizem conservadoras, conservador não é de direita, eu sou conservador aqui, bate 50%. Então, o candidato que se dá bem é aquele que tem voto da direita, da esquerda, enfim, mas tem voto do conservadorismo, muito do conservadorismo, mas também do progressismo. É o candidato que se dá bem, é aquele que anda tirando voto, beliscando todas as correntes de opinião. É difícil ter esse equilíbrio, tá?
mas é muito as eleições, a lição que vai ficar aí, inclusive para a própria direita, que tem 36%, mas mesmo assim não tem tido resultado, é que os extremos não são bons conselheiros para quem anda buscando votos. Josival, nesta segunda-feira, hoje à tarde, né, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba vai julgar um habeas corpus para a vereadora Raíssa Lacerda do PSB. É mais uma tentativa dos advogados de defesa de Raíssa de colocá-la em liberdade ou prisão domiciliar, como já aconteceu com outras que foram presas junto com Raíssa. O habeas corpus é considerado um remédio constitucional, tá certo, dos mais fortes, né, constitucionalmente dos mais impactantes, né, na decisão da justiça, que é realmente um apelo constitucional pela liberdade, e a Constituição preza muito a questão da liberdade. Então eles foram buscar, vão tentar esse remédio constitucional. E ele é tão forte que o juiz Bruno Paiva, que é o juiz federal e que integra o Tribunal Regional Eleitoral, e esse habeas corpus está funcionando na Justiça Eleitoral, então ele não quis decidir sozinho, optou por uma decisão colegiada. O Pleno vai decidir hoje à tarde, então, por esse pedido de Raíssa. Já tem a manifestação do Ministério Público Eleitoral também, na Justiça Eleitoral. O procurador Vitor Weg, ele deu parecer pela manutenção da prisão de Raíssa. Então, esse parecer do Ministério Público é pela manutenção da prisão de Raíssa. Hoje à tarde o processo deve começar com a apresentação do voto do relator, e aí os juízes vão definir. Você veja bem que a importância que se dá a isso foi também um pedido de não sei se pelo habeas corpus, mas de relaxamento de prisão de outra presa, Poliana, que é do bairro São José. Caiu monocraticamente para a desembargadora Agamenilda Arruda, presidente do TRE, ela negou a liminar. Poliana continua presa por decisão da desembargadora Agamenilda Arruda. E aí tem essa história de Raíssa hoje, que eu acho que vai ter um certo impacto nessa reta final da campanha eleitoral, assim, o aperto que a Polícia Federal vai dar ou não vai dar mais, enfim, que a Justiça está dando. Essa decisão de hoje à tarde pode trazer luz para essa história das eleições aqui da capital. Falando na Justiça Eleitoral, houve uma nova decisão punindo a candidatura de Rui Carneiro em relação à propaganda eleitoral, vinculando as operações recentes ao prefeito Cícero Lucena, e aí 40 sessões de 30 segundos foi justamente o que a campanha de Rui perdeu para o candidato Cícero Lucena. É muito expressivo isso. Isso dá 20 minutos, Daniel. Se você fosse colocar, por exemplo, no guia eleitoral, esse normal, porque aí são em sessões, né? Mas se você fosse colocar no guia eleitoral, dá quase 10 programas, tá certo? Nós temos hoje, a partir de hoje, só tem 10 programas para serem exibidos, né? 10 essa semana e mais até a próxima quinta-feira. Até a outra quinta-feira, de quinta-feira aqui dessa semana. Então são 10 programas a partir de hoje, 10 guias eleitorais, 10 dias de propaganda. Mas se fosse o guia, praticamente Rui perderia o guia eleitoral. Claro que ele ficaria com 40 segundos ainda, mas teria o guia eleitoral extremamente reduzido. Se reduz muito também a propaganda, as inserções. As inserções são aquelas que entram de fato, né, nas casas, porque ela está na programação da televisão. O guia eleitoral você tem a oportunidade de ir lá e trocar de canal, desligar o canal, ficar esperando 10 minutos para você ligar de novo. A propaganda não, você não vai ficar desligando a televisão, e se for desligar cada propaganda você não consegue colocar. Eu não sei, veja bem, eu tenho certas restrições a nossa legislação eleitoral em relação à propaganda eleitoral. Não é que eu seja defensor do ataque rasteiro à honra, enfim, eu não sou.
Mas a nossa legislação eleitoral, ela é feita por candidatos, né? Todo deputado é candidato, o cara já foi candidato a prefeito, vereador, está lá. E a legislação eleitoral nossa é muito, muito rigorosa no sentido que não se pode fazer propaganda negativa contra nenhum candidato. Não se pode fazer detratar. Então o candidato, ele vai para, do ponto de vista da propaganda legal, ele vai para a eleição numa redoma. Você só pode falar de gestão da obra deles, você não pode falar dele praticamente nenhum. Então ele vai numa redoma. É isso. Mas, de qualquer forma, é uma tentativa de preservar a honra, porque também no Brasil tem essa história, as pessoas vão logo atingir a honra das pessoas, e aí fica essa confusão aí eleitoral. Mas eu não sei o que é que foi o Guia de Queiroga. Tinha uma informação aí que Queiroga já tinha perdido 80 sessões, né? Claro que eles estão recorrendo no Tribunal Regional Eleitoral, por isso que ainda nem está entrando todos os direitos de resposta, mas esse final de semana já entrou muito direito de resposta de Cícero na propaganda de Queiroga. E acho que Rui vai recorrer, está recorrendo, enfim, tem que passar pelo menos no Tribunal Regional Eleitoral. E aí é o seguinte, os caras não estão sabendo driblar a legislação, estão perdendo muito. Ou estão arriscando mesmo. Estão arriscando mesmo. Agora, Josival, esse clima eleitoral também se repete em Campina Grande, entre Bruno Cunha Lima e Johnny Bezerra, né? Muito provavelmente essa reta final da campanha eleitoral em Campina Grande seja até mais dura ou tão dura quanto, tão de confrontos quanto essa de João Pessoa. A lógica de Campina Grande é basicamente a mesma daqui, sendo que aqui ela está diluída. Aqui é Cícero e tem 3 candidatos aqui que vão para o confronto com Cícero, né? Então você tem. Apesar que Cartacho agora começou a atacar Rui. Né? Cartacho, não sei se vocês se lembram aqui, mas tem uns 2, não sei se 2 meses ou um pouco mais de 2 meses, eu dizia aqui que nesse pilotão de baixo alguém tinha que empurrar alguém. Se não empurrasse alguém, se eles continuassem ali fazendo cara de coleguinha um pro outro, em algum momento ia se dar mal, e eles perceberam que agora no final alguém tem que empurrar alguém. Queiroga empurra Cartacho e Rui. Cartacho está empurrando muito Rui, e Rui devolvendo a Cartacho. Já tinha começado desde pouquinho envolvendo Cartacho. Mas a história de Campina Grande é essa história. Vai ter segundo turno ou não vai ter segundo turno em Campina Grande? Essa é a pergunta. E pelo que você começa a fazer leitura das reações. Então, o esquema de Bruno Cunha Lima, os advogados de Bruno Cunha Lima passaram nos últimos dias a entrar com muitas ações contra Johnny Bezerra, queixa-crime, discutindo. Então, significa que Johnny Bezerra entrou no radar de preocupação de Bruno Cunha Lima. E Johnny continua a mesma estratégia desde o começo, que é atacar Bruno Cunha Lima sem pena, com força. Então, resultado, isso pode ser um indicativo, e essa é a leitura que tem que ser feita, de uma possibilidade de crescimento de Johnny nas pesquisas, de uma possibilidade de segundo turno nas eleições. Bruno tenta se defender, tenta evitar segundo turno, e Johnny tenta construir o segundo turno. Josival, amanhã a gente volta aqui para falar de política. Até amanhã. Até amanhã, com certeza. Bom dia a todos. Intervalo, a gente volta já.